É, Bom dia, gente. Bom dia ou boa noite. Não sei quando vocês vão resolver assistir a aula, né? Fica a critério de vocês. Primeira coisa que eu quero dizer a vocês é o seguinte, que esse vídeo vai ficar postado, né? E se vocês vierem a ter alguma dúvida, bem blogueirinho agora, né? Postem aqui nos comentários que o mais rápido possível eu venho responder as dúvidas de vocês, certo? Dê o seu like, tô brincando. Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem deixar aqui nos comentários. E se você não quiser deixar seu comentário aqui, vocês podem encaminhar suas dúvidas, né? A turma de enfermagem A pode encaminhar a dúvida para a Armanda e a turma de enfermagem B pode encaminhar a dúvida para a Tati. Eu acho melhor vocês colocarem a dúvida aqui, porque algum colega pode ter a mesma dúvida que você, né? Então, meio que ajuda, né? Nessa história que a gente está tentando organizar as aulas para vocês, dessa forma. Tá bom? Bem, nossa aula vai ser sobre os sistemas de reconhecimento do antígeno. O que é isso, professor? Vocês lembram que a gente estava vindo no caminho, né? A gente concluiu o estudo sobre o sistema imune inato e a gente chegou no momento em que a gente tinha o papel de umas células específicas que eram as APCs. Lembram delas? Então a gente vinha estudando o sistema imune inato e a gente dependia de um tipo de célula, que era a APC, né, para que essa célula pudesse apresentar o antígeno. E a APC ia apresentar o antígeno para quem? Para os linfócitos, né? Para os linfócitos. Só que, nesse momento em que as APCs vão apresentar o antígeno aos linfócitos, esse processo é dependente de uma etapa que é crucial, que é o reconhecimento do antígeno. Por quê? Se o linfócito não for capaz de reconhecer o antígeno, não adianta de nada a APC estar trabalhando bem, estar funcionando bem, tá? Então, a nossa aula de hoje é centrada nisso. A gente vai entender como ocorre o processo de reconhecimento do antígeno, né, pelas células do sistema imune adaptativo. A gente está começando a chegar bem pertinho do sistema imune adaptativo. E como é que o MHC funciona? O MHC é uma estrutura que está exatamente envolvida nessa história de reconhecimento do antígeno, tá bom? Então, no geral, esse é o tema da nossa aula de hoje, certo? Existem alguns objetivos para essa aula, tá? O objetivo principal é que vocês consigam entender as estratégias que são adotadas pelas células B e pelas células T para reconhecer o antígeno. Lembrando que célula B, célula T é linfócito B, linfócito T. É a mesma coisa, tá? Eu espero que após a aula vocês consigam entender, conhecer a estrutura de um anticorpo típico, tá? Espero que vocês também consigam entender como os anticorpos eles se tornam hipervariáveis, né? Lembrem que em uma das nossas aulas a gente conversou um pouquinho sobre a... Meu Deus. A... Meu Deus, minha gente, esqueci a palavra. A gente conversou sobre a variabilidade genética de um linfócito. Recombinação gênica, eu lembrei a palavra que eu disse a vocês. A gente viu durante a aula que existe um mecanismo de recombinação gênica que os linfócitos são capazes de fazer. Eles podem recombinar os seus genes para produzir inúmeras proteínas que a gente venha a precisar. E na aula de hoje a gente vai entender como é que isso funciona, como é que os anticorpos eles se tornam hipervariáveis.
como é que, graças à recombinação gênica que acontece, a gente muda os anticorpos para que eles tenham a capacidade de reconhecer praticamente qualquer, né, estrutura, qualquer antígeno que venha a invadir nosso corpo, tá? Também tem o objetivo de que vocês possam conhecer o MHC e seu papel, né, nas respostas imunes. E o último objetivo é que vocês estudem a estrutura do TCR. A aula da gente está dividida em duas partes. Essa que a gente está vendo agora é a primeira parte. E na segunda parte nós vamos nos deter somente ao MHC e à estrutura do TCR, tá bem? Então vamos. O processo de reconhecimento do antígeno, né, esse processo que é dependente no primeiro momento das APCs, ela acontece através das células do sistema imune adaptativo. Quais são essas células do sistema imune adaptativo? As células do sistema imune adaptativo são as células B e as células T. A gente só tem esses dois tipos de célula quando o assunto é sistema imune adaptativo. Célula B nada mais é do que o linfócito B e a célula T nada mais é do que o linfócito T. Eu disse certo? Linfócito B é célula B, linfócito T, célula T. Acho que eu disse, né? O processo de reconhecimento do antígeno mediado pelas células B é dependente de proteínas que nós chamamos de imunoglobulinas. Essas imunoglobulinas vocês vão encontrar, né, muito abreviadas sob a forma de IG. Tá? E essas imunoglobulinas elas se dividem em duas classes principais. A primeira é o receptor de célula B, que pode chegar para vocês abreviado como BCR. Tá? O BCR, como o próprio nome dele está falando, ele é um receptor de célula B, ou seja, ele vai receber a informação. Receber a informação de quem? Essa informação que ele recebe vem de uma APC. Tá? O receptor de célula B é um receptor que está localizado na membrana do linfócito B, na membrana da célula B. Então, funciona mais ou menos assim. Aqui a gente tem o linfócito B, tá? E aqui está o BCR. Aqui está o BCR. O BCR nada mais é do que um receptor que está ancorado na membrana plasmática da célula B. Esse é o BCR, tá? E, numa outra linha, nós temos as imunoglobulinas, que são anticorpos, né? Esses aqui a gente fala muito quando o assunto é sistema imune, né? O que é um anticorpo? Um anticorpo nada mais é do que o BCR, só que secretado. A estrutura de um anticorpo é a mesma estrutura do BCR, a diferença é que o BCR está aqui, preso na membrana da célula, e o anticorpo está liberado, tá? O anticorpo é secretado. O anticorpo, no geral, ele é secretado por um plasmócito. Professor, o que é um plasmócito? Um plasmócito nada mais é do que uma célula B. Só que é uma célula B diferenciada. É uma célula B que seguiu um caminho de especialização para fazer a secreção de anticorpos. Se vocês voltarem nas aulas anteriores que a gente teve, vocês vão ver que após o trabalho de uma APC, os linfócitos seguem um caminho para diferenciação. Lembra que a gente comentou sobre isso durante uma aula? Esse processo de diferenciação, né, ocorre para as células B, para que elas possam, por exemplo, se transformar em plasmócitos, que é nada mais do que uma modificação, uma diferenciação
na célula B para que ela possa secretar anticorpos, tá bom? Então, o BCR ele vai ser um receptor de reconhecimento de antígeno. Ou seja, o antígeno, deixa eu ver aqui como é que eu posso fazer. Vamos pegar ele em roxinho. Deixa eu trocar aqui. O antígeno aqui, ele vai chegar aqui, né? Então, o BCR é um receptor de reconhecimento do antígeno. Ele precisa que a APC pegue o antígeno, né, e leve até o linfócito B, a célula B. Então, ele recebe o estímulo. Numa outra via, né, a gente tem o anticorpo. O anticorpo ele vai se ligar ao antígeno ou aos seus produtos. Lembra que a gente já comentou também em aula que a gente reconhece tudo. Nosso sistema imune é muito eficaz quando o assunto é reconhecer antígeno, né? Então o anticorpo ele vai lá e se liga ao antígeno. Então funciona mais ou menos como se o anticorpo ele viesse aqui, tá? Ele vem e se liga, ele não precisa que a APC mostre que é um antígeno. O anticorpo, por ele ser um anticorpo secretado, né, ele faz parte daquela imunidade humoral que a gente comentou, ele está na circulação e ele pode se ligar ao antígeno. E, no geral, esse anticorpo ele vai atuar como uma molécula de sinalização. Ou seja, no momento em que o anticorpo se liga ao antígeno, por exemplo, ele vai atuar como molécula de recrutamento. Recrutamento de quem? Recrutamento de células efetoras e células fagocíticas para que ele mostre que aquele é um antígeno e que aquele corpo estranho é o corpo estranho que precisa ser removido do nosso corpo, tá? Então é um sistema que funciona em duas vias quando a gente fala em linfócito B. A primeira via é através do BCR, né, que é o receptor que está na membrana, e a segunda via é através dos anticorpos, que os anticorpos são secretados pelos linfócitos B. Tá ok? Quando o assunto é células T, a gente já não tem mais essa diversidade tão grande. Quando o assunto é linfócito T, a gente tem tudo condicionado ao receptor de célula T. Então, de modo semelhante ao que acontece com o receptor de célula B, nós vamos ter o linfócito, tá? E na membrana plasmática do linfócito, nós vamos ter o TCR. E nesse tipo de situação, de modo semelhante ao BCR, o TCR é um receptor, ou seja, a gente vai ter o antígeno aqui, né? E esse antígeno precisa chegar no receptor. Quem é que vai fazer esse antígeno chegar no receptor? A APC, da mesma forma, tá? Só que existe uma diferença nessa história. O sistema no geral é o mesmo, mas existe uma peculiaridade. É que o TCR ele reconhece fragmentos peptídicos do antígeno. Ou seja, o TCR ele reconhece pequenos pedacinhos, pequenas porções do antígeno e não o antígeno como um todo. Então, o TCR ele é um pouquinho mais específico e ele consegue perceber estruturas ainda menores do que o antígeno como um todo, tá? E esses fragmentos menores, né, esses fragmentos peptídicos, eles são apresentados pelo complexo de histocompatibilidade principal. Então, a gente vai ter a APC, né, apresentando o antígeno, só que essa apresentação, nesse caso aqui, é feita via MHC. Tá? Então,
A APC, ela vai ter essa estrutura, que nós chamamos de MHC, tá? E aí, o TCR, que é esse receptor aqui, ele vai reconhecer o antígeno, né, através do MHC. Então, meio que como já deu para entender, né, esse complexo principal de histocompatibilidade vai aparecer para vocês abreviado muitas vezes sobre a forma de MHC, que é o tema da segunda parte da nossa aula, tá? Esse MHC funciona para apresentar fragmentos peptídicos, né, pequenos fragmentos do antígeno aos linfócitos T. E o TCR é justamente a estrutura que vai reconhecer, né, esses fragmentos peptídicos do antígeno no geral, tá bom? Então, começando pelos anticorpos, né, o que é um anticorpo? Um anticorpo nada mais é do que o BCR. A estrutura de um anticorpo é essencialmente a mesma estrutura de um BCR. A diferença, né, só existe uma pequena diferença, é que o BCR ele está na membrana e o anticorpo é secretado. Mas estruturalmente eles são muito semelhantes, tá? Algo muito legal e de grande importância que os anticorpos fazem é que eles podem realizar uma dupla conexão. Então, eles podem realizar duas conexões ao mesmo tempo. Para o sistema imune, isso é fantástico. Então, funciona mais ou menos assim. Um anticorpo típico, ele tem a estrutura dele em forma meio que de Y, tá? Então, como é que funciona esse processo de ligação? Em uma porção do anticorpo, ele pode se ligar ao antígeno. Então, nessa região aqui, ele pode se ligar a vários antígenos. Nessa outra porção aqui do anticorpo, ele pode se ligar a várias células e a várias moléculas efetoras do sistema imune. Então, nesse tipo de situação aqui, o anticorpo vai se ligar a várias células e a várias moléculas que destroem o antígeno. Então, essa regiãozinha aqui em Y, que é o anticorpo, né, ele pode realizar dupla ligação. Ele pode se ligar aos antígenos, né, ele tem uma capacidade de se ligar a vários antígenos, né, entra naquela história de recombinação gênica, que a gente, graças a esse processo, consegue produzir anticorpos com a capacidade de se ligar a inúmeros antígenos, desde que a gente seja apresentado a eles. Foi apresentado a eles, a gente vai, através da maturação do sistema imune adaptativo, ganhar a capacidade de reconhecer qualquer tipo de antígeno, tá bom? E por um outro lado, os anticorpos eles conseguem se ligar às células e às moléculas que destroem o antígeno. Então isso é muito eficaz, porque quando um anticorpo ele se liga, né, quando ele faz esse processo de ligação, seja a um antígeno ou seja a uma célula efetora, ele nos ajuda muito a elaborar uma boa resposta contra um antígeno, né, que venha a chegar no nosso corpo. Existe uma constituição básica de um anticorpo. Ele é formado, em grande parte, por dois tipos de cadeias. São as cadeias pesadas e as cadeias leves. Essas cadeias pesadas recebem esse nome porque elas são as cadeias principais, tá? Principal. Minha gente, eu estou aprendendo a escrever, mas ainda não está muito bom, tá? E as cadeias leves são as estruturas secundárias, tá? Então, a constituição básica de um anticorpo é cadeia pesada e cadeia leve. Cadeia pesada recebe esse nome porque é a cadeia principal do anticorpo,
E as cadeias leves recebem esse nome porque são as cadeias secundárias de um anticorpo, tá bom? Então, nessa imagem, nós vemos que um anticorpo possui, no geral, 3 tipos de cadeia, que são, no geral, também essas cadeias pesadas e essas cadeias leves. Aqui, em amarelo, a gente tem uma cadeia pesada. Notem que ela é a estrutura principal do anticorpo. Aqui em roxo, a gente tem, né, outra cadeia pesada. Estão vendo? Estrutura principal do anticorpo. E nós temos essa cadeia aqui em rosa, né, que essa cadeia em rosa é a cadeia leve. Ela não se constitui como a cadeia principal do anticorpo. Então, cadeias pesadas aqui em roxo e em amarelo, cadeia leve aqui em rosa, tá? Essa imagem é uma imagem de um anticorpo típico, né, que é o IgG. Lembre que eu falei para vocês que a gente vai ter as imunoglobulinas sob a forma de Ig e o seu tipo como classificado como com uma letra, tá? No caso desse anticorpo típico, ele é típico a estrutura típica de um IgG, tá? Imunoglobulina G. Nessa segunda imagem, a gente consegue ver com um pouquinho mais de calma, né, o que é essa estrutura de um anticorpo. Então, aqui, né, nessa região, a gente tem a cadeia principal do anticorpo. Estão vendo? Essa cadeia principal do anticorpo é a cadeia que nós chamamos de cadeia pesada do anticorpo, tá? Representado nessa faixazinha aqui que eu marquei para vocês de amarelo, tá? Então, tudo isso aqui, ó, é a cadeia principal do anticorpo, logo é a cadeia pesada. Essa região aqui, estão vendo que ela não se encontra ligada à estrutura principal, ela não constitui, perdão, a estrutura principal, ela está ligada, né, à estrutura principal do anticorpo. Tem uma ligação aqui por uma ponte de sulfeto. Essa aqui é a cadeia leve, tá? Então, cadeia principal, essa aqui é a estrutura principal do anticorpo, né, cadeia pesada. E essa cadeia aqui que se encontra ligada à cadeia pesada, né, é a cadeia leve, tá bom? E, além disso, né, a gente tem essa região marcada aqui em vermelho. Estão vendo essa região aqui marcada em vermelho? Essa região marcada em vermelho é justamente a região variável de um anticorpo, onde aquela recombinação gênica que nós estávamos conversando nas aulas anteriores acontece justamente nessa região aí em vermelho, que, se vocês prestarem atenção, é justamente a região que consegue se ligar ao antígeno. Então, é justamente essa porção em vermelho que a gente muda para ter a capacidade de se ligar a vários antígenos. Então, isso é muito bom para nós, enquanto seres humanos, né? Enquanto vertebrados. O sistema imune é encontrado em todos os vertebrados, mas é de nosso particular interesse falar sobre os seres humanos. No geral, os anticorpos eles podem ser divididos em 5 classes gerais, tá? Então a gente tem cinco grandes classes. Estou parecendo um S, né? Deixa pra lá. Deu para ouvir que é 5. A gente tem 5 classes gerais dos anticorpos, que é a imunoglobulina, Ig, M, imunoglobulina G, imunoglobulina D, imunoglobulina A e imunoglobulina E, que a gente no geral chama de IgM, IgG, IgD, IgA e IgE. Essas imunoglobulinas elas podem muitas vezes aparecer em exames que venham a ser solicitados pelos profissionais de saúde no geral, tá?
a gente tenta meio que quantificar essas imunoglobulinas para verificar como está o sistema imune do paciente. Então, dependendo da suspeita, a gente pode pedir, né, pode solicitar IgE para uma determinada suspeita, ou IgM para outra. E existem várias isoformas dessas classes gerais, de IgM, IgG, IgD, IgA e IgE. A gente tem várias isoformas. Por quê? A gente pode mudar vários desses anticorpos a depender da nossa necessidade, porque volta ao que a gente estava falando de variabilidade, né? As classes gerais são essas, 5, e a gente muda, né, algumas características desses anticorpos a depender do que a gente necessite, a depender do que a gente precise que eles façam, tá? Então, vamos à estrutura mais uma vez, porque eu sei que a estrutura é algo que a gente precisa ver com calma, né? Eu falei ali, mas acho que não deu para entender também, tá? Aqui em verde, nós temos as cadeias pesadas. Então, dá para perceber que essa é a estrutura principal do anticorpo que está marcado, né, aqui em verde. Estão vendo? E em amarelo, nós temos a cadeia leve, tá? Então, acho que agora ficou um pouquinho mais fácil entender o que é cadeia pesada e o que é cadeia leve. Esse anticorpo que está sendo mostrado para vocês é a estrutura típica de um IgG, tá? De uma imunoglobulina G, que é a mais didática, mais fácil da gente entender no geral, tá? Então, cadeia pesada é essa em verde, cadeia leve é essa em amarelo, que está aparecendo para vocês. Bem, existem algumas regiões dos anticorpos que mudam. Lembra que a gente estava vendo que existem algumas regiões variáveis? Então, como é que isso funciona? Essa região aqui do anticorpo, ela é constante, ou seja, ela não muda muito, ela é constante. Essa aqui também é constante, essa aqui também é constante e essa também. São regiões dos anticorpos que não mudam tanto. Aqui a gente também tem uma região que é constante, que eu estou marcando para vocês em C. Então, todas essas regiões que eu marquei em C para vocês são regiões constantes. São regiões que não mudam tanto quando a gente está analisando a estrutura do anticorpo. Só que, nessa porção terminal aqui do anticorpo, ela é muito variável, tá? Essa região aqui terminal muda muito. Muda muito por quê? Porque a gente precisa mudar os anticorpos para que eles tenham a capacidade de reconhecer, né, diversas estruturas. Então, existem porções que são constantes, tudo isso aqui é constante no anticorpo normalmente, e existem as porções que são variáveis, que é aquela que a gente viu em vermelho e que a gente está vendo aqui em verde e amarelo, mas é a porção final do anticorpo, tá bem? Então a gente tem no geral essas duas regiões, região constante e região variável, tá? No geral, esse braço aqui do anticorpo é igual. Então, esse braço aqui, ele é igual. Essas duas cadeias, elas têm que ser iguais na constituição igual, na constituição do aminoácido, dos aminoácidos que formam um anticorpo. E isso também se aplica a essas duas, né? Essas duas cadeias também são iguais, né? Iguais com relação aos anticorpos que as constituem, certo? E essas cadeias, elas ainda seguem essa nomenclatura que a gente estava falando de leve ou pesada. Então, isso pode aparecer para vocês como CH, CH,
H, C, H e C, H. O que é esse H, professor? H de high. Em que, como essa cadeia ela é uma cadeia pesada, logo ela tem um maior peso molecular. E a gente representa por H, que em inglês, nesse caso, quer dizer high, de maior peso. Então, como essas regiões aqui... Opa, deixa eu apagar, desculpa. Como essas regiões aqui, elas têm um maior peso, né? Elas são consideradas como cadeias high. Isso se aplica também a isso aqui. Essa região é pesada, cadeia pesada, então H. E aqui a gente tem também uma cadeia pesada. Lembre-se que é o que a gente está vendo em verde. Então, essa cadeia pesada toda é H. H de high, tá? De maior peso. Na estrutura, nós temos as cadeias leves, que estão apresentadas para vocês em amarelo, não é? E isso pode vir para vocês sobre VL e CL. VL e CL. Opa. Isso é L de low. Então, H de high, de ser pesado, de ter um maior peso, um peso mais alto, e L de low, de ter um menor peso molecular. No geral, essa é a estrutura de um anticorpo típico, que a gente está ilustrando, mais didático é o IgG. O BCR, que é o receptor de célula B, ele é essencialmente igual a isso aqui. A única coisa que muda no BCR é que aqui, né, a gente vai ter uma proteína de ancoramento. Para quê? Para que ela prenda toda essa estrutura do anticorpo na membrana da célula B. Tá? Então, quando o assunto é BCR, o BCR ele é igual ao anticorpo no geral, tá? O que muda é que a gente vai ter uma proteína aqui e prendendo o anticorpo na superfície da célula. Mas no geral, essa estrutura de cadeia leve, cadeia pesada, CH, VL, tudo é do mesmo jeito, ok? Mesma estrutura básica, já que os anticorpos e o BCR são imunoglobulinas que são muito semelhantes. Uma coisa muito oportuna que nós podemos fazer, nós podemos fragmentar os anticorpos. O que é isso? A gente pode quebrar os anticorpos. Aqui mostra mais ou menos como é que isso pode funcionar. A gente pode utilizar algumas proteases. Lembrem da aula de bioquímica, né? Proteases são enzimas que quebram proteína. A gente pode quebrar os braços dos anticorpos e ficar com dois fragmentos, né? Esses fragmentos que a gente pode partir, que a gente pode quebrar de um anticorpo, são chamados de Fab. O que é esse Fab? O Fab nada mais é do que o fragmento que se liga ao antígeno. Então, o Fab nada mais é do que a parte do anticorpo que consegue, né, se ligar aos antígenos no geral. E a gente tem a parte FC. Essa parte FC é uma parte que se cristaliza. Quando ela se cristaliza, ela não tem mais tanta função. Só que ela perde a função, mas a gente ainda tem essa parte aqui que funciona muito bem, que é o Fab. E aí, com o Fab, com esse pedacinho do anticorpo, a gente consegue estudar como os anticorpos podem se ligar aos antígenos. Isso é muito válido, por exemplo, para o desenvolvimento de vacinas. Por quê? A gente espera que com a vacina, né, essa vacina ela possa atuar como imunogênica, que a gente também já viu o que significa, que é capaz de iniciar uma resposta imune. A ligação, esse processo de iniciar uma resposta imune, ele é dependente da ligação do anticorpo. O anticorpo precisa depois se ligar ao antígeno, né? E aí a gente pode estudar esses fragmentos aqui, Fábio, estudar como os anticorpos podem se ligar aos antígenos e garantir uma maior eficácia lá no desenvolvimento de vacinas, por exemplo. Então a gente fica só com a porção do anticorpo que funciona, né? Que funciona para a ligação do antígeno, tá? Porque lembre que aqui a gente liga, né, na célula, se o anticorpo está funcionando direito.
né? Se ele está com sua estrutura completinha, tá? E existe um outro ponto sobre os anticorpos que eu quero chamar a atenção para vocês, é que os anticorpos eles conseguem formar estruturas maiores, como mostra aqui nessa micrografia. Não sei se dá para ver tão bem, mas eu acredito que dá. Estão vendo que existem algumas pequenas estruturas formadas aqui. Essas estruturas nada mais são do que anticorpos, só que eles estão formando uma estrutura maior. Estão formando estruturas em ângulo de 60 graus ou estruturas que têm um ângulo de 90 graus. Isso acontece porque essa região aqui do anticorpo, a região que a gente faz a clivagem, que eu estava mostrando para vocês, proteolítica, né, que a gente pode quebrar, essa região ela é dobrável, ela consegue meio que se ajustar, né? E aí ajuda a gente a montar essas estruturas que vocês estão vendo nessa imagem. Essas estruturas elas são muito importantes para regular a resposta imune. Aqui em vermelho a gente tem o que nós chamamos de apiteno. Esse apiteno é um pequeno fragmento do antígeno. No geral, o apiteno ele não tem a capacidade de induzir uma resposta imune, por exemplo, mas ele tem a capacidade de organizar os anticorpos nessa estrutura aqui. Então, a gente consegue ter estruturas maiores, né, de anticorpos, no geral, graças aos apitenos. Se isso aqui não tem a capacidade de induzir uma resposta imune, qual seria a vantagem da gente ter esse tipo de estrutura? Vocês conseguem pensar nisso? Se isso não dá uma resposta imune, por que é vantajoso a gente ter a ação do apiteno formando os anticorpos nesse tipo de conformação aqui? A vantagem é que essa estrutura maior, né, como ela é uma estrutura bem maior do que um só anticorpo, isso nos ajuda a reconhecer com maior eficácia, pelas células efetoras, que os anticorpos estão se ligando em alguma coisa. Estão se ligando a alguma coisa. Então, a presença do apiteno é muito funcional, muito vantajosa para a regulação das respostas imunes, porque permitem que os anticorpos consigam se ligar a formar estruturas maiores, que são mais fáceis de serem, ainda mais fáceis, né, de serem reconhecidas. Então, o apiteno é uma coisa muito boa, tá? Existe uma correlação clínica que vale a pena mencionar quando o assunto é especificamente anticorpos, né, que é a imunohistoquímica. A imunohistoquímica é uma técnica que nós utilizamos para diagnóstico que está essencialmente ligada à função dos anticorpos. Existe muita prescrição para que alguns pacientes façam um teste de imunohistoquímica. Imuno vem da utilização de um componente do sistema imune, né, que nesse caso é um anticorpo, e histoquímica, né, histo, que é de tecido, né, que vocês já estudaram em histologia, e química vem da marcação química que nós podemos fazer. Então, a técnica de imunohistoquímica é uma técnica que une sistema imune, a histologia, que é o estudo do tecido, e a marcação química. Como é que isso funciona, né? Qual é a ideia por trás de pedir a um paciente que faça um teste de imunohistoquímica? No teste de imunohistoquímica, a gente coloca aqui na lâmina o tecido do paciente, um fragmento de biópsia, por exemplo. A gente coloca ele aqui. E, no geral, a gente assume que esse fragmento, né, da biópsia pode ter alguns antígenos. Nesse momento em que existem alguns antígenos no tecido, né, que são expressos pelo tecido, a gente liga esse tecido, né, que está marcado aí na lâmina, a um anticorpo primário. Esse anticorpo primário nada mais é do que um anticorpo que nós conhecemos e que nós estamos estudando, que reconhecem antígenos. Então eles se ligam, né? Se ligam ao antígeno que está presente no tecido,
que a gente coletou do paciente. Após essa ligação do anticorpo primário com o antígeno, né? Então, se tiver antígeno aqui no tecido, o anticorpo se liga a ele. A gente vem, depois que esse anticorpo primário se ligou, a gente liga o que nós chamamos de anticorpo secundário. O anticorpo secundário nada mais é do que um anticorpo que se liga ao anticorpo. E essa estrutura do anticorpo secundário, ela é ligada a uma cadeia de compostos químicos, como por exemplo enzimas e sinalizadores. E aí a gente consegue ter certeza de que existe um determinado antígeno no tecido. Qual é o objetivo todo por trás da imunohistoquímica dessa história toda que eu estou contando para vocês? Em que a gente tem o tecido do paciente aqui, vamos considerar um tecido que veio de biópsia, por exemplo, o antígeno que possivelmente ele tenha, o anticorpo primário que se liga a um antígeno, o anticorpo secundário que se liga a um anticorpo primário. Qual é a ideia por trás de tudo isso? A ideia por trás de tudo isso é identificar antígenos no tecido. Então, se o paciente, por exemplo, tem uma suspeita de câncer de mama, tá? Vamos pegar câncer de mama como exemplo. A gente faz a biópsia, né, do tecido da mama e a gente faz a imunohistoquímica nesse tecido. Por quê? Normalmente, essas patologias, no geral, elas têm a apresentação de antígenos. Só que esses antígenos meio que enganam o sistema imune dentro do nosso corpo, mas fora a gente consegue ter marcação específica para grande parte das neoplasias que a gente conhece. Então, nessa situação, a gente pega a biópsia do câncer de mama, né, leva para o laboratório e marca com anticorpos. Se houver células cancerígenas naquele tecido, se houver realmente células em multiplicação desordenada, elas vão ser marcadas, porque essas células têm esses antígenos. Então, se ela tem esse antígeno, o anticorpo ele vai se ligar de maneira específica a esses antígenos. Lembre que a gente comentou um pouquinho que uma das coisas que é característico da resposta imune adaptativa é ser altamente específica. Então, se existe célula com proliferação desordenada, se existe célula cancerígena no tecido da paciente que veio lá de câncer de mama, ele vai ser marcado. E é justamente isso que a gente consegue observar aqui nessa imagem. Estão vendo essa regiãozinha toda mais em marrom? Essa região em marrom mais escuro é a região onde existe proliferação de células cancerígenas. E aí a gente consegue dizer se realmente a paciente está com uma transformação maligna e a gente consegue dizer, inclusive, que tipo de câncer ela tem. A gente tem câncer de mama, vamos pegar o exemplo. Mas qual é o subtipo, qual é o grau, né? Lembrando que os anticorpos eles são altamente específicos, então a gente consegue ter muita especificidade no diagnóstico. Isso é uma ferramenta muito útil para entender, né, se realmente existe células com proliferação, né, desordenada, e a gente consegue marcar elas com muita especificidade graças à ação dos anticorpos no geral. Então, isso é muito válido para o diagnóstico de neoplasias no geral. E esse diagnóstico, nesse exemplo que eu estou trazendo para vocês, é só mediado pelo diagnóstico através de anticorpos, tá bom? Então, é muito comum que alguns profissionais de saúde solicitem um teste de imunohistoquímica para confirmar realmente, né, se aquilo é uma neoplasia. Mas, chegando nessa história toda, né, a gente está falando sobre os anticorpos, a gente está falando que eles são altamente específicos, que se reconhecem o que as APCs apresentam, mas a gente tem uma pergunta que não quer calar, que vem de várias outras aulas, de várias aulas anteriores, que é: como é que os anticorpos se tornam hipervariáveis? Vocês sentiram falta de que eu explicasse isso? Porque eu venho falando sobre isso há várias aulas. A gente vem falando sobre a recombinação gênica. Comecei a aula falando que os anticorpos têm algumas porções que variam, mas afinal de contas,
como é que os anticorpos se tornam hipervariáveis? Como é que ocorre essa variabilidade dos anticorpos, que para a gente é tão benéfica, né? Tão boa, que os anticorpos variem e tenham a capacidade de reconhecer inúmeros antígenos, né? Praticamente todos os antígenos, né, que a gente venha a ser exposto, né? Existem apenas alguns antígenos que realmente conseguem escapar muito bem das respostas do sistema imune adaptativo. Então, vamos ver, né, como é que esses anticorpos variam. Bem, lembra que a gente estava falando que tem uma cadeia leve e uma cadeia pesada? Aqui em azul a gente tem a cadeia pesada e aqui em amarelo a gente tem a cadeia leve de um anticorpo típico, tá? Como é que essa hipervariabilidade acontece? Lembrando para vocês que essa variabilidade acontece justamente nessa porção aqui do anticorpo, nessa porção final, tanto da cadeia pesada quanto da cadeia leve. Primeira coisa, não vamos esquecer que os anticorpos eles são proteínas, tá? Então, qual é a constituição básica de uma proteína? Vamos tentar lembrar de uma proteína. A constituição básica de uma proteína é um aminoácido. Basicamente é um aminoácido, né? Então todas as proteínas no geral são formadas por aminoácidos, certo? E a gente pode modificar esses aminoácidos. Então, essa hipervariabilidade que os anticorpos têm, eles são condicionadas aos aminoácidos. Então, os anticorpos, no geral, nessa porçãozinha aqui, final, eles têm a hipervariabilidade, e essa hipervariabilidade depende somente dos aminoácidos. Então, o que os anticorpos mudam é a disposição de aminoácidos. A disposição de aminoácidos que acontece principalmente nas regiões V. Regiões V de regiões variáveis. Nessas regiões variáveis, a gente muda a constituição dos anticorpos. Então, essa imagem aqui, ela mostra mais ou menos como é que isso funciona. Estão vendo esses picos aqui em vermelho, tanto na cadeia leve quanto na cadeia pesada, né? Esses picos, eles ilustram, né, exatamente a região que é hipervariável nessa cadeia dos anticorpos, na região V, né, dos anticorpos. Tanto na cadeia leve quanto na cadeia pesada. Notem que a gente tem estruturas aqui em azul, né, mas são mais baixas, essas regiões não mudam tanto. Mas o que está marcado em vermelho muda muito. Os aminoácidos que existem nessa região mudam muito. Então, nós temos esse pico aqui, não é o maior, ou seja, é a região que varia mais nesse anticorpo. A mesma coisa se aplica às cadeias leves. A gente tem essa região aqui como a região que varia mais, né? Mas a gente também tem outras regiões que variam na cadeia leve, assim como na cadeia pesada. No geral, a gente chama essas regiões de HV. HV1, HV2 e HV3, tanto na cadeia pesada quanto na cadeia leve. Isso quer dizer região hipervariável. Hipervariável 1, hipervariável 2 e hipervariável 3, tanto na cadeia pesada quanto na cadeia leve. Então, nessas regiões que estão marcadas em vermelho para vocês, é justamente onde a gente muda os aminoácidos. E essas regiões que justamente a gente muda o aminoácido, é exatamente a região que vai interagir com o antígeno. Então, notem como tudo se encaixa. A gente muda alguns aminoácidos na região V dos anticorpos, que é justamente esses aminoácidos que a gente muda na região V que vão se ligar ao antígeno.
E aí, consequentemente, a gente pode mudar esses aminoácidos e se ligar a praticamente qualquer antígeno que venha chegar no nosso corpo. Qualquer substância estranha, desde que a gente consiga reconhecer ela como um corpo estranho, a gente pode modificar os aminoácidos dos anticorpos e ganhar a capacidade de reconhecer o corpo estranho, tá? Então, funciona mais ou menos assim. A gente tem essas regiões hipervariáveis, que estão marcadas aqui em vermelho, que a gente estava vendo no slide anterior. E aqui a gente tem a estrutura de uma proteína. Não esqueçam que o anticorpo é uma proteína. Então, aqui em amarelo a gente tem a proteína, que normalmente tem a mesma, né, conformação, mas essa região aqui em vermelho é a região que a gente muda da proteína. O resto dela fica toda igual. Então, os anticorpos só mudam uma pequena porçãozinha da proteína. Essa porçãozinha da proteína a gente chama de hipervariável 1, hipervariável 2, hipervariável 3, mas a gente também pode fazer uma referência a elas como CDR. O CDR quer dizer que é uma região de complementariedade, a região que se complementa. Pensem num quebra-cabeça. Quando um quebra-cabeça não tem uma pecinha que é complementar a outra, uma pecinha complementa a outra, é essa ideia que a gente quer passar quando a gente fala que essas regiões hipervariáveis 1, 2 e 3 são regiões de complementariedade. Complementariedade com o quê? A pecinha se liga ao quê? Se liga ao antígeno. Então, funciona assim, ó. Toda essa regiãozinha que está marcada aqui em vermelho é exatamente a região que a gente muda. É justamente a região que mudou nos anticorpos naquela historiazinha de recombinação gênica e mudar a disposição dos aminoácidos. Essas regiões que mudaram são exatamente o que nós chamamos de sítio de ligação do antígeno. É exatamente o local onde o antígeno se liga no anticorpo. Então a gente só muda isso aqui, ó. A gente só muda essa porçãozinha do anticorpo. Mas essa porçãozinha do anticorpo que muda é onde a mágica acontece. Mágica de quê? Mágica de reconhecer, né, os antígenos no geral. Tá? Não é legal? Então parece que é uma coisa bem extraordinária, mas só é a porçãozinha, né, final do anticorpo que a gente muda. Esses aminoácidos aqui, né, que estão marcados em vermelho, são esses aminoácidos aqui. Só é a porçãozinha final que a gente faz a modificação. E quando a gente muda, a gente consegue reconhecer uma infinidade, né, de antígenos. E é muito comum nesse contexto todo que os micro-organismos eles sejam bem grandes, né, em comparação ao anticorpo. Vamos pegar um exemplo de uma bactéria. A bactéria ela pode ser muito maior, né, que um anticorpo. E essa bactéria ela tem a capacidade de expressar vários antígenos diferentes, né, na sua membrana. Então, existem vários antígenos. E aí a gente vai produzir, né, vários anticorpos com a capacidade de reconhecer vários antígenos que estão na bactéria. Quanto mais anticorpos a gente conseguir fazer com a capacidade de reconhecer os antígenos da bactéria, melhor vai ser a nossa resposta imune. E a gente produz anticorpos dependendo de como a gente reconhece esses antígenos. Então, na prática, a gente não só tem um anticorpo lá reconhecendo o antígeno. Como as bactérias, os micro-organismos no geral, expressam vários antígenos, a gente tenta reconhecer vários fragmentos de antígenos desses micro-organismos. Então, tudo isso aqui funciona bem em conjunto, né? A gente acaba produzindo vários anticorpos com conformações diferentes, variáveis, né? Na sua porção V, na sua região V, para reconhecer vários fragmentos de uma só bactéria. Aí vocês pensem a quantidade de bactérias que a gente tem
e, consequentemente, a quantidade, né, de anticorpos que a gente pode produzir contra esses agentes infecciosos. Mais uma demonstração para vocês de como o sistema imune é um sistema muito poderoso, é um sistema muito ajustado que nos confere, né, essa imunidade, que é algo que a gente fala tanto, né? O sistema imune está com a imunidade baixa, tá, não sei o quê, porque ele tem um poder muito grande de nos proteger contra agentes infecciosos de uma maneira bem geral, né? Uma outra correlação clínica que eu quero trazer para vocês, que vale a pena a gente falar sobre no assunto ainda, né, de anticorpos, são o que nós chamamos de anticorpos monoclonais. Esses anticorpos monoclonais, eles estão crescendo muito na clínica, né? É um dos principais avanços em imunologia, né, das últimas décadas. A gente tem feito a prescrição de muitos anticorpos monoclonais para várias doenças que os nossos pacientes venham a ter. Então, principalmente as doenças autoimunes, por exemplo, mas não só elas, né? A gente faz a prescrição de anticorpos monoclonais para esses pacientes. Vocês lembram do processo de expansão clonal que a gente comentou nas aulas anteriores? O que é o processo de expansão clonal? É quando um anticorpo, quando uma célula, né, quando um linfócito consegue reconhecer o antígeno, ele começa a produzir vários clones, né? E esses clones têm a mesma capacidade do original, de reconhecer o mesmo antígeno. Então a gente parte desse princípio de expansão clonal para fazer a produção dos que nós chamamos de MABs. Esses MABs nada mais são do que anticorpos monoclonais. Anticorpos monoclonais por quê? Porque é um clone só, né? É um clone do, de um mesmo anticorpo. Então, anticorpo monoclonal está ligado a esse processo de expansão clonal, né? De um anticorpo só que produz vários iguais a ele. Essa história ela começa com um progenitor linfóide. Um progenitor linfóide é uma célula que vai dar origem a linfócitos. Por isso que ela recebe o nome de linfóide, tá bom? A gente pega essa célula que vai se transformar em um linfócito e apresenta a ela um antígeno, ou mesmo a um epítopo. O que é epítopo, professor? Epítopo é um fragmento, né? É um pedacinho do antígeno, que volta ao que eu falei para vocês nas aulas anteriores, que a gente reconhece inúmeras estruturas. A gente também reconhece fragmentos do antígeno. Então, como é que isso funciona? A gente pega um progenitor linfóide, que é uma célula que vai dar origem ao linfócito, se ela seguir, né, se multiplicando, seguir se diferenciando direitinho, e a gente vai apresentar ela a um antígeno. Quando ela recebe essa informação do antígeno, ela começa o processo de expansão clonal. Ela começa a produzir vários clones. Esses clones que são produzidos são imortalizados. A gente começa a manter esses clones em laboratório, eles seguem se multiplicando. E aí eles reconhecem exatamente o antígeno que a gente apresentou. Então, é uma manipulação que a gente consegue fazer em laboratório para produzir qualquer tipo de anticorpo. Então, a gente produz anticorpos para um antígeno que a gente precisar fora do corpo humano, né? Isso pode acontecer utilizando modelos experimentais, como ratos. A gente pode utilizar ratos para fazer isso, ou isso pode ser feito em humanos também, tá? A gente tem essas duas estratégias. A produção desses anticorpos monoclonais começou por volta de 1986, então tem mais de 30 anos que a gente está produzindo, né, enquanto humanidade, esses anticorpos monoclonais, mas eles não eram tão populares, eles têm se tornado mais populares, né, têm chegado mais às pessoas nas últimas décadas. E essa produção dos anticorpos monoclonais, ela vem só crescendo, tá? E a gente tenta crescer principalmente os anticorpos monoclonais que a gente produz em humanos.
Porque, por exemplo, quando a gente produz um anticorpo monoclonal em rato, ele é muito eficaz, né? Então, o clone, o anticorpo que a gente produz no rato, ele é muito bom e funciona por muito tempo no paciente. Vamos considerar um paciente que tem artrite, que é uma doença autoimune. Dar ao paciente que tem artrite esses anticorpos monoclonais diminui, né, o sintoma, né, a manifestação clínica que o paciente tem. Só que esse anticorpo que veio lá de um rato, que a gente vai dando para o paciente tomar, depois de um tempo, nosso sistema imune percebe que chegou um corpo estranho. Então, esse anticorpo monoclonal de rato, né, por exemplo, estou pegando um exemplo de um modelo experimental rato, depois de um tempo o sistema imune percebe que aquele negócio é um corpo estranho. Tá? Então ele funciona, um anticorpo monoclonal que vem de um modelo experimental, ele funciona por um bom tempo, até o nosso sistema imune perceber que aquilo ali não é, né, algo humano. E aí a gente vai seguir o mesmo padrão de elaborar uma resposta imune contra o anticorpo monoclonal que a gente começou a administrar para tentar resolver um problema. A ideia de mudar isso, né, com a ideia de tentar mudar isso, foi o desenvolvimento de anticorpos monoclonais humanos. O desenvolvimento de anticorpo monoclonal humano melhora muito isso, né, de reconhecer o anticorpo como um corpo estranho. Isso diminui muito. E o que se tenta fazer muito em imunologia é produzir mais anticorpos monoclonais humanos para que a gente possa dar aos nossos pacientes. A gente tem anticorpos monoclonais para uma infinidade, né, de patologias hoje em dia. A expectativa, né, a estimativa é que a gente tenha, em média, que a gente tenha mais de 100 anticorpos monoclonais produzidos, tá? A gente tem anticorpos monoclonais sendo produzidos para artrite, a gente tem anticorpos monoclonais para esclerose, para câncer de mama, para câncer de pulmão, colo retal, cabeça e pescoço, linfoma. Então a gente tem hoje em dia uma gama muito boa de anticorpos monoclonais sendo comercializados e eles seguem, em geral, a estrutura de entender esses anticorpos. Seguem a estrutura básica de uma estrutura de anticorpo que nós estamos vendo na aula que nós tivemos agora e nesse processo de produção de anticorpos também no geral. Tá? Para finalizar a aula, né, eu trouxe uma última correlação clínica e ela está relacionada ao teste de incompatibilidade de rezos. Esse teste de incompatibilidade de rezos ele envolve basicamente o desenvolvimento de anticorpos anti-imunoglobulinas. Isso acontece numa situação na qual esse teste ele acontece quando a gente utiliza anti-imunoglobulinas e a ideia de utilizar essas anti-imunoglobulinas ela tem a finalidade básica de detectar anticorpos que causam a doença hemolítica do recém-nascido, que a gente chama, no popular, de eritroblastose fetal. A gente utiliza um teste baseado essencialmente em anticorpos para detectar a possibilidade de desenvolvimento da doença hemolítica do recém-nascido. No geral, como é que isso acontece? A gente tem uma mãe, né, que a mãe ela realiza a produção de anticorpos, notadamente de IgG, tá? Principalmente de IgG, onde a mãe, muito comumente, ela é RH negativa, e quando ela é exposta ao RH positivo, que vem do pai, né, numa primeira gestação, ela começa a produzir anticorpos contra o antígeno. Então, a mãe ela tem um fator RH negativo. Na primeira gestação vem o fator RH
que é o RH se refere a rezos, tá? Vem o fator RH do pai e depois da primeira gestação, a mãe ela começa a produzir anticorpos contra esse antígeno rhesus, que é o rhesus de RH positivo, né? No momento em que vem ocorrer uma segunda gestação, a mãe segue o princípio normal de produzir, né, de enviar anticorpos maternos através da placenta para o feto. Quando a mãe começa a fazer essa transferência de anticorpos, por ela ter anticorpos contra o antígeno do RH aqui, né, esses antígenos, os anticorpos, eles começam a atacar o antígeno que reconhece o RH positivo como antígeno e começa a atacar as hemácias do feto, que podem ser RH positivo, né? Isso causa uma anemia séria, né, no feto, que a gente chama de anemia hemolítica. Isso pode ter tanto no feto quanto no recém-nascido, porque segue esse princípio básico de que a mãe é RH negativo e a mãe começa a produzir anticorpos, né, para um antígeno rhesus de CRH positivo, que, por exemplo, tenha vindo do pai. Tá? O diagnóstico para isso é feito por esse teste aqui, que ele pode ser direto ou indireto. O teste direto ele é realizado, como o próprio nome diz, direto nas hemácias, né, do feto. E o teste indireto ele é realizado no soro da mãe. A ideia é tentar, né, identificar essa incompatibilidade, essa produção de anticorpos para esse antígeno rhesus, que está relacionado ao fator RH. E se a gente faz esse tipo de diagnóstico da mãe de RH negativo com a gestação prévia do filho RH positivo, a gente faz esse teste para tentar, né, interferir, né, e tentar impedir que a mãe possa fazer essa transferência de anticorpos que venha a causar, né, transferência de anticorpos através da placenta, que venha a causar anemia hemolítica no recém-nascido. No nosso cronograma, a gente ia fazer uma prática hoje, tá? De fator RH, onde a gente ia testar os fatores RH de vocês todos no laboratório de bioquímica, mas diante dessa situação como um todo, né, essa prática vai ficar para depois, tá? Vamos ver como é que vai ficar essa história toda de quarentena e aí a gente vê como a gente faz essa prática de fator RH no laboratório, como a gente faz esse teste de aglutinação, tá bom? Bem, essa foi a primeira parte da aula e logo em seguida a gente vai para a segunda parte, tá bom?